pouco, um dia muito movimentado, aliás, a semana inteira muito movimentada, não em Brasília, mas nos bastidores dos partidos, porque se trata da semana da janela partidária, muita mudança. Hoje, o PSDB filiou aqui em São Paulo o apresentador José Luiz da Atena em busca de uma direção sobre o que fará na eleição da maior cidade do país. A chegada de Datena ao partido traz a possibilidade de uma composição na chapa da deputada Tabata Amaral. O apresentador, no entanto, desconversou sobre qual papel irá cumprir nas eleições municipais. O meu foco, desde quando eu estava no PSDB, é o Senado. O que vai acontecer, vai acontecer. A minha vontade é estar do lado da Tabata. Mas agora eu estou num partido que está conversando com o partido que era o meu partido. Eles que continuem conversando e que definam. A indecisão tem causado prejuízos ao PSDB. Nesta semana, o partido perdeu seus 8 vereadores na Câmara de São Paulo e, mesmo com a afiliação de Datena, ainda não definiu qual rumo tomará na disputa. Os vereadores que saíram querem apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Já o diretório municipal do partido, comandado pelo ex-senador José Aníbal, ainda se decide entre o lançamento de uma candidatura própria ou o apoio à Tabata. Em menos de 4 anos, o PSDB implodiu em São Paulo, berço político do partido. Em 2020, a legenda reelegeu o prefeito Bruno Covas e fez a maior bancada da capital. Na época, o partido também estava na 7ª gestão consecutiva no governo do estado. Em 2021, Covas morreu e assumiu o vice, Ricardo Nunes, do MDB. Em 2022, o partido perdeu no primeiro turno a disputa pelo governo paulista. Na última eleição municipal, o PSDB elegeu 179 prefeitos no estado de São Paulo. O contingente subiu para 250 no início de 2022, com o partido no comando da máquina estadual. Esse número não chega a 30 e pode diminuir ainda mais até o fim da janela partidária, que se encerra nesta sexta-feira. Aécio, o PSDB é a maior vítima nessa semana, pelos números, né, da janela partidária. Aí foi apresentado na reportagem do Saulo. Dá para dizer que o partido está agonizando? O Caio, boa noite a você, a Thaís, a todos que nos acompanham. E você muito direto. Eu tenho uma visão diametralmente oposta a essas análises, né, que eu tenho visto até com muita insistência feitas na imprensa. Porque no Brasil você acostumou a ver as análises da força dos partidos feitas pelo número de vereadores, de prefeitos, de deputados. Isso é até compreensível, Caio, porque há uma gama enorme de partidos políticos que seguem uma determinada lógica, que é aumentar a sua bancada, com isso acessar uma fatia maior do fundo eleitoral, para com isso nas próximas eleições elegerem uma bancada ainda maior, para quê? Para participar dos governos. Quais governos? Qualquer um, o que ganhar as eleições. Eu não acho que esses partidos que se fortalecem a partir de verbas públicas, de convênios, que atraem prefeitos exatamente na lógica de terem participação dos governos, independente da sua matriz doutrinária, ideológica, sejam os partidos fortes hoje. O PSDB, na verdade, não se fragiliza. O PSDB talvez esteja passando por uma lipoaspiração, né, para voltar mais esbelto e mais forte, para cumprir o seu papel. A grande verdade, Caio, é que nós, sim, fomos atingidos em 2022 por um tsunami chamado João Dória, né, que esfacelou o partido na busca de um projeto egocêntrico e que, ao final, nos impediu de ter uma candidatura à presidência da República. Esse foi o equívoco maior que a direção do partido, naquele momento, cometeu. Hoje, nós estamos nos reunificando. A saída dos vereadores, aos quais você se refere e que deu uma repercussão muito grande, já era mais do que anunciada, porque esses vereadores foram eleitos pelo PSDB, mas optaram, de forma muito clara e legítima, que não há nenhum questionamento pessoal, tenho respeito por eles todos, conheço alguns deles, optaram pelo conforto da sua reeleição junto à máquina pública. O projeto que o PSDB quer encarnar, que é um projeto de centro, né, que fuja desses dois polos que tão mal vem fazendo a política brasileira, não está na mira, não está no foco
nem desse nem de outras pessoas que estão saindo do partido. Mas, por incrível que pareça, né, e isso fica muito distante das análises de setores da imprensa, nós estamos recebendo adesões importantes em vários estados brasileiros. O PSDB tem a responsabilidade de liderar essa via ao centro. Isso não se dará pelo número de vereadores, de prefeitos ou de governadores, mas sim pela capacidade que nós tivermos de voltar a falar para o país. Então, agora, é que essa desidratação, ela implica numa redução de parlamentares, principalmente, em potencial, uma redução do número de prefeitos, e ela contraria toda essa lógica da política, porque se há mais deputados, se há mais prefeitos, há mais deputados federais e, portanto, há mais tempo de TV e mais acesso a cotas dos fundos eleitorais e do fundo partidário, né? Então, tem uma dificuldade prática no partido diminuir, para fazer chegar essa mensagem que você fala. Caio, nós estamos, sim, sofrendo os efeitos ainda de 2022, isso é notório. Nós tivemos agora a nossa menor bancada, né? Nós jamais repetiremos isso. Não houve estratégia para o PSDB. Houve, assim, apenas um projeto absolutamente pessoal. Mas o PSDB, Caio, ele não pode ser mensurado, quantificado, analisado pelo número de parlamentares ou pelo número de vereadores ou de governadores que tenha, mas sim pela capacidade que tem de liderar um projeto para o país. Eu me nego a aceitar, Thaís, que nós vamos viver eternamente submetidos a essa polarização rasa, inculta, extremamente violenta que hoje prevalece no Brasil. Se não é a quantidade de representantes que coloca, que dá para analisar o PSDB, qual é a identidade do PSDB hoje? Vocês são oposição, você está dizendo, não dá para ficar na polarização, mas alguma posição o PSDB tem que tomar, né? Apesar de ser famoso por ficar em cima do muro. Qual é a identidade? Qual é o país que vocês querem? Qual é a plataforma política do PSDB? Thaís, nós resgatamos no último ano o controle do PSDB, o comando do PSDB. Há hoje unidade de propósito do PSDB. Eu hoje presido o Instituto Teotônio Vilela, que é o Instituto de Formulação Política do PSDB. Vamos lançar agora, dia 17, o Farol da Oposição, que é uma produção cotidiana, quase que diária, de informações para as nossas bases, para a nossa militância, para os nossos mandatários, mostrando que é possível, sim, termos, além do bolsonarismo, uma oposição ao governo Lula consciente, responsável, qualificada. Nós somos oposição não porque nós não gostamos do governo do PT, nós somos oposição porque nós discordamos desde o nosso nascedouro das práticas do PT. O nosso eleitorado é oposição ao PT. Existe no Brasil hoje uma parcela enorme de brasileiros, eu acredito piamente nisso, que não são nem Lula nem Bolsonaro. Né? Vamos tirar os convictos dos dois extremos. Uma outra parcela importante no centro votou em Lula porque tinha horror ao Bolsonaro. E votou no Bolsonaro porque tinha horror ao Lula. Mas não são nenhuma coisa nem outra. E o PSDB, Thaís, é o único partido político hoje, tirando a oposição mais radical, representada pelo PL, com uma agenda extremamente conservadora, com a qual nós não nos identificamos, até mesmo autoritária, como já demonstrado em alguns momentos, né? E depois nós temos aí um conjunto de partidos que buscam desesperadamente aumentar seu quinhão de participação no governo. O PSDB é o único que não quer nem participação no governo Lula e não se alia, não se sente representado por essa oposição que está aí. É difícil? Claro que é. Mas o Brasil merece ter uma força política correta, com a história que nós temos. As principais conquistas que ocorreram no Brasil nas últimas décadas vieram dos governos do PSDB e agora, mais enxutos, né, com essa lipoaspiração a qual me referi. Eu acho que nós vamos mostrar ao Brasil que é possível, sim, encontrar vida inteligente entre os extremos e nós vamos não incorrer no erro de 2022. Portanto, construir agora uma candidatura presidencial em 2026. Daniel? Deputado, o senhor, ao resgatar a história do PSDB, que é muito rica, indubitavelmente, o senhor coloca a identidade do PSDB como identidade também anti-PT. Mas é preciso lembrar que o PSDB tem em suas raízes
a democracia e a batalha pela democracia, simbolizada por seu avô Tancredo Neves, simbolizada pelo ex-presidente Fernando Henrique. O senhor, em 2022, o senhor deixou claro, o senhor não declarou apoio absolutamente a Jair Bolsonaro, mas disse muito claramente que, com o seu voto, o PT não voltaria. Depois de tudo que a gente ficou sabendo neste ano, a partir das investigações da Polícia Federal, depois de 8 de janeiro, qual é esse compromisso do PSDB com a democracia em relação ao campo oposto do PT, a Jair Bolsonaro e ao bolsonarismo? Olha, é um compromisso absoluto do nosso nascedouro, da nossa história, está na nossa raiz. Eu acho que o nosso compromisso com a democracia está anos-luz à frente do compromisso do PT com a democracia. Basta assistir aí a relação do PT com as ditaduras amigas. O PT gosta muito da democracia quando ela lhe convém e se apropriou das insanidades que o governo Bolsonaro cometeu, como se fosse ele o arauto maior, o dono da democracia no país. Não, eu posso defender a democracia, questionar e condenar os atos golpistas que ocorreram naquele fatídico 8 de janeiro, sem me aliar ao PT. É isso que está acontecendo no Brasil. As pessoas não estão conseguindo compreender. Bolsonaro tem compromisso com a democracia? Não, eu acredito que não. Né? Eu acho que o que nós assistimos aí, né, ficou muito claro. Foi uma tentativa realmente de golpe. Mas isso me aproxima do PT? Também não. Né? Nós temos que encontrar um caminho ao meio. As pessoas têm que ter oportunidade, Daniel, de voltar a votar sim, a favor de um projeto. Porque essa parcela da população ao centro, foi a parcela que votou em mim em 2014, ou pelo menos grande parte dos que votaram em mim, eu tenho certeza que não se sentem representados por nenhum desses dois extremos. Em 2018, a rejeição ao PT era tão grande que uma parcela, quando a candidatura do governador, do então governador Geraldo Alckmin, candidato a presidente, naufragou, nós temos pesquisas que mostram que uma parcela importante do eleitorado do PSDB migrou para o Bolsonaro, que ninguém conhecia direito o que era, mas ele era o antipetista da época. O que ocorreu em 22? Por tantas loucuras que foram feitas naquele governo, uma parcela importante desses eleitores retornou ao PT e deu, por uma pequena margem, a vitória ao presidente Lula. Mas eles não são nenhuma coisa nem outra. Então, é para essas pessoas que nós estamos nos reorganizando, é para essas pessoas que nós temos que dizer: existe sim um caminho alternativo. E número de vereadores é importante, eu gostaria de ter todos, mas isso não me preocupa um minuto. Número de deputados, gostaríamos de ter uma bancada muito maior, mas se não pudermos ter, isso não vai inviabilizar o nosso projeto. Nós vamos mostrar ao Brasil, repito, que existe um caminho alternativo ao centro. Eu queria usar um pouco da sua experiência política. Você falou de 14, falou de 18, falou de 22. Queria que você falasse de 26, né? Todos os analistas, os políticos também, o próprio governo, a oposição ao governo, colocam o Lula, se ele for mesmo o candidato à reeleição, como favorito, como uma dificuldade de se enfrentar o Lula, se for o Lula o candidato do PT. Eu queria a sua avaliação, se você concorda com essa avaliação, pelo menos algo que eu ouço bastante, ou se você discorda, se você vê algum outro caminho, ou uma chance de, mesmo sendo Lula, ele sendo derrotado, ou qual um possível nome de oposição ao Lula para enfrentar o Lula em 26, ou o PT? Olha, Caio, e você que mais uma vez, como sempre, sou extremamente franco e claro. Enquanto a única alternativa ao lulopetismo, né, ao Lula, ao que ele representa, for o bolsonarismo, o Lula pode sair viajando com a Janja, com a sua esposa, dar a volta ao mundo, que vai ganhar a eleição, sempre. Porque a rejeição a esse conceito, ao que representa o bolsonarismo, hoje está muito consolidada no Brasil. Por isso é que nós estamos buscando construir, é um processo lento, não é simples, né? Tem gente que não acredita nisso ainda, eu acredito piamente. Nós estamos construindo uma alternativa de uma oposição à gastança desenfreada dos governos do PT, ao convívio com a pobreza sem jamais buscar superá-la, que é uma marca dos governos do PT. Esse alinhamento ideológico na política externa nefasto e prejudicial ao país, representado pelo PT. Então você concorda com essa leitura do favoritismo do Lula? Não tenho dúvidas. Ele só vai deixar de ser favorito no momento em que surgir ao centro uma alternativa que resgate a parcela do eleitorado
que por rejeição ao bolsonarismo migrou para o PT sem ser PT, e a partir daí nós estamos no jogo. Eu acho que 26 vai ser uma eleição muito diferente do que foi a eleição de 22. E repito, analise, olhe com profundidade o espectro político partidário brasileiro, você só vai encontrar partidos alinhados ou no governo, se engalfinhando para ter cada vez mais espaço nesse governo, como terão no próximo, qualquer que seja ele, e o extremo da oposição radicalizada, sem propostas claras para o país. O PSDB vai liderar essa frente ao centro, independente do número de vereadores, de prefeitos, de deputados, do que seja. Independentemente também, deputado, da potência eleitoral que vai ter o PSDB em 2026, minha pergunta olhando hoje, o PSDB terá candidato próprio, independentemente de como pontue nas pesquisas? E arrisca dizer quem que seria esse candidato próprio no cenário de hoje? Eduardo Leite? O senhor próprio se arriscaria? Aécio, bem rápido para a Thaís poder fazer a última. Tá bom. Não, eu reafirmo aqui, em meu nome, da direção do partido, nós trabalhamos para que o PSDB tenha, e o PSDB terá uma candidatura em 26. O nome colocado hoje é do governador Eduardo Leite. E se nós chamarmos a atenção das pessoas para que é possível ter um caminho alternativo aos dois extremos, eu tenho confiança que as coisas vão mudar e vão mudar muito rapidamente. As pessoas já estão cansadas desse extremismo, dessa radicalização. Aécio, as pesquisas ainda não mostram esse cansaço, não. O mundo inteiro vive a polarização e não tem nenhum caminho do meio com força em nenhuma grande democracia. Por que com vocês seria diferente? Um minuto, Aécio, por favor. Tá bom. Thaís, as nossas pesquisas começam a mostrar, esse vai ser motivo de debate de vocês, tenho certeza, acalorado no futuro, começa a mostrar esse cansaço. Falta a alternativa. E é preciso que alguém tenha coragem, é preciso que alguém rompa os limites que estão aí colocados, onde todos acabam analisando a cena política brasileira apenas com duas alternativas. O PSDB é que vai furar essa bolha, e eu acredito firmemente que nós vamos ter um cenário político diferente, onde as pessoas votem a favor de um projeto liberal na economia, responsável do ponto de vista social e que possa efetivamente tirar o Brasil desse marasmo no qual nós estamos legados já há muitos e muitos governos. Aécio Neves, muito obrigado, viu?